Editorial. Uma carta assinada pelos mais expressivos advogados deste estado vai ser entregue ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador doutor Pascoal Carmelo Leandro, e ela trata de um assunto que tomou a mídia na semana passada: a correlação a miúde entre promotores de justiça e juízes. E isso ficou evidenciado na invasão de hackers ao celular do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Conversas publicadas no site Intercept, onde mostra o juiz Moro, responsável pela Lava Jato, trocando ideias com o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação. Se o maior princípio na justiça em todo o mundo é a independência daquilo que pensa tanto o Ministério Público quanto o juiz, as conversas entre os que investigam e os que sentenciam podem, e já colocou, toda uma operação e sentenciamento sob dúvidas daqueles que trabalham com o direito, que são os advogados, porque diante do óbvio demonstrado aparece nas entrelinhas a vontade de investigadores e sentenciadores em prender. E então logo abalou-se o sentenciamento, fazendo dele uma obviedade que coloca em perigo a isenção da justiça, o que significa que a democracia está sofrendo um abalo há muito tempo, já demonstrado com as frequentes denúncias sobre elaborações de investigações sob encomenda e as chamadas sentenças já feitas, o que dispensa o trabalho de defesa dos advogados, tornando-os meros coadjuvantes de um sistema de justiça que mais se assemelha a um justiçamento e não às investigações de evidências, réplicas e tréplicas sobre aquilo que está sendo investigado, e a sentença isenta de qualquer paixão, que é a regra de ouro para qualquer juiz, desembargador ou ministro. Um grupo de advogados de Campo Grande realizaram, na sexta-feira, de frente ao prédio do Tribunal de Júri desta capital, uma manifestação pela imparcialidade do Poder Judiciário. E destacam que um juiz não pode estar combinado com um dos lados de qualquer demanda, pois não há saída para a pacificação social e para o desenvolvimento da sociedade enquanto civilização sem um judiciário sério, imparcial e isento. Segundo o advogado José Trade, organizador do protesto, trata-se de uma manifestação apartidária que busca consagrar no judiciário do Brasil o princípio da imparcialidade. Disse ele: nós sabemos que quando o juiz está combinado com uma das partes, não há processo, mas sim uma simulação em que uma das partes fica em absoluto prejuízo. Afinal de contas, por mais que a parte tenha direito, tenha razão e esteja tutelada pelas garantias legais e constitucionais, o juiz nunca vai lhe dar razão, porque ele já está combinado, comprometido, predisposto a julgar de acordo com os interesses da parte acusadora, ou seja, da outra parte. José Trade complementou dizendo que esse tipo de situação não pode acontecer com o Lula, com o Aécio, com o Flávio Bolsonaro, com
com o Bolsonaro e nem com ninguém, e assinalou que é em defesa desse princípio e da administração da justiça que os advogados de Campo Grande se uniram na frente do Tribunal do Júri desta capital para o manifesto livre, mas pode ser que surja uma carta de intenções que eles levarão ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, e dos demais fóruns e membros do Poder Judiciário desse estado. Qualquer jurista tem o compromisso com a justiça e com a isenção para que toda essa estrutura do Poder Judiciário funcione de modo correto e como garantia da cidadania. Portanto, esse manifesto aconteceu devido às notícias que vieram ao conhecimento público revelando um complô entre o Ministério Público Federal e a Justiça Federal para violar as garantias de cidadania, e isso foi o que gerou esse protesto. Os advogados querem de volta a recuperação de um estado de normalidade das nossas instituições, e o manifesto feito foi em defesa da justiça, que é uma das grandes conquistas da civilização, a imparcialidade de quem julga, que também é um dos pilares do Estado democrático de direito, a garantia a todo e qualquer cidadão de uma justiça neutra que possa ser mediadora dos conflitos da sociedade, assinalando que a postura do juiz federal Sérgio Moro, ao revelar parcialidade, onde ele aconselha uma das partes do processo sob sua jurisdição, no caso, o Ministério Público Federal, a comportar-se como militante político partidário, envergonha a magistratura brasileira e aos cidadãos brasileiros, porque a justiça, se não for neutra, se não for imparcial, não protegerá os mais fracos. Há uma insatisfação no ar de ponta a ponta deste país com a justiça nos moldes em que ela está sendo feita, dos grandes aos pequenos centros, das grandes às pequenas cidades. E esse protesto serviu para demonstrar a insatisfação com o atual momento que está sendo vivido na justiça brasileira. A classe advocatícia mostrou sua intensa insatisfação com casos evidentes de falta de imparcialidade de um juiz federal, o que afeta sobremaneira todo o poder judiciário. E esse movimento é uma luz para que esse tipo de pensamento de falta de imparcialidade dos juízes, que é digno da Idade Média e tem povoado e se instalado no Poder Judiciário do Brasil, infelizmente. Senhores, promotor não erra quando denuncia, ele faz o seu papel de fiscal das leis. Juiz não erra quando sentencia e condena, mas não pode esquecer que sua sentença precisa dar a César o que for de César, e sem que isso signifique favor algum. Juiz que prende não pode se negar a soltar no tempo exato aquele que ele colocou na cadeia, sob pena de, não o fazendo, estar subtraindo criminosamente o direito daquele que já cumpriu qualquer pena voltar ao convívio familiar ou das ruas. Um dia que qualquer preso permanecer preso sem que deva nada ao Estado será o ponto, do ponto de vista jurídico, uma ladroagem do Estado contra o direito daquele cidadão. Uma prisão fechada é fechada, uma prisão semiaberta é aquele onde o preso sai durante o dia para trabalhar e retorna à noite para nela dormir. Uma prisão aberta é aberta
onde o cidadão tem o direito de sair pela manhã e regressar à noite para prender-se, inclusive aos sábados e domingos, deve, sem que tenha que pagar nada àqueles que o prendem, independente de regras que estabeleçam por portarias, porque portarias não são superiores àquilo que reza a lei. Quem desobedece à lei é tão marginal quanto aqueles que transgridem e que lhes cabem custodiar, segundo o que esteja estabelecido em lei. Quanto à OAB, que infelizmente parece estar deitada em berço esplêndido, é bom que se tome conhecimento de que as prisões de Mato Grosso do Sul são feitas de 40% de presos que já cumpriram suas penas, estão esperando de forma desumana que a justiça cumpra a sua parte, dando-lhes sem favor algum aquilo que lhes é de direito, que são suas liberdades conseguidas depois de suportarem as mais duras penas de um sistema carcerário desumano, porque administrativamente o estado de Mato Grosso do Sul não cumpre com as suas obrigações, que é liberar presos que já quitaram suas dívidas com a justiça. Não há interface entre quem prende e quem solta, uma caminhando na era digital, a outra ainda na era dos malotes quinzenais. Uma exige justiça, a outra exige competência que inexiste na ponta final do sistema, e aos direitos humanos cabe abrir os olhos e tomar providências. Pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, isso não está acontecendo, fazendo um tamponamento em todo o sistema prisional desse estado, que poderia, se funcionasse, desafogar as cadeias em todo o seu sistema. Sem a justiça trabalhando unida e uníssona, a sociedade se esgarça e nasce aí o justiçamento. O Estado não pode se valer, por ser o mais forte, de se isentar da sua responsabilidade pela inoperância, e precisa urgentemente fazer o seu papel a fim de que amanhã dele se orgulhem os que dele participam e dele não se envergonhem os que nele deixaram de fazer as suas partes. Nós precisamos rogar a Deus não apenas pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela educação, pela família, mas especialmente pela justiça. Sem ela, toda e qualquer sociedade é remetida aos primórdios da violência, aonde a espada era a lei, aonde a lei era a do mais forte. A justiça é apenas uma ideia que fortalece o Estado, mas sem ela, todo e qualquer governante se torna um fraco e todo e qualquer cidadão se torna um violento. Que Deus nos ouça antes que este país se desesperance e antes que finalmente o Brasil caia em movimentos como nos mostra a história da Revolução Francesa, porque todos os mais bem armados exércitos e polícias nunca, mas nunca mesmo venceram o povo. Bom dia. E o melhor da notícia.